Do livro de Atos, capítulo 9, verso 16. Aleluia. Atos 9, verso 16. Quem está feliz da glória? Glória a Deus! Deus só esquentou a azeite, viu? Mas tem mais. Ele tem mais para te dar nesta noite. Amém? Então não deixa o fogo se apagar, não, viu? Enquanto a pastora estiver ministrando, você vai dando glória, misturando o aleluia, vai aumentando a frequência. Pode glorificar, pode dar glória. Porque Deus vai trabalhar tremendamente nesta noite. Todos acharam? Atos 9, verso 16, que diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Agora vamos ainda nesta mesma dispensação para o livro de Romanos. Aleluia, capítulo de número 8, a partir do versículo 28. Aleluia, até o versículo 30. Nós iremos ler parafraseando com esta passagem, que é a divisa do tema dessa festividade abençoada. Romanos 9, verso 28 em diante, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória ao Rei da Glória. Vamos orar por essa palavra. Maravilhoso, Supremo Criador dos céus e da terra, eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra inerrante, fiel e verdadeira. Palavra que não volta vazia, mas prospera naquilo para que foi enviada. Aplica a tua santa palavra nas tábuas de cada coração. Ó Espírito Santo, tu que sabes interpretar como ninguém, se houver alguma dificuldade aqui, Senhor, para receber esta palavra, que tu venha, Senhor, na divisão da alma entre juntas, medula e espírito, Senhor, levando esta palavra como um fogo abrasador, e que a tua igreja venha sair desta noite revestida, revigorada mais uma vez, através deste maná que é a tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é o grande pregador nesta noite. Faz como te apraz, da maneira que tu queres e da forma que tu queres, e a igreja, que é a maior autoridade na face da terra, concorda com esta oração dizendo amém. Poder sentar. Santos do Senhor, noiva do Cordeiro, escolhida para vencer, militante da última hora que aguarda a volta de Jesus. Meus amados irmãos, nesta última hora o negócio tem ficado estreito, porque Deus, ele tem conclamado um povo forte, um povo destemido, um povo corajoso, um povo que está disposto a fazer a sua vontade. E a igreja tem ficado apática, muitas vezes acuada dentro dos templos, porque Deus está bradando, separando, e muitas vezes nós nos colocamos na posição e dizemos que não somos capazes, que somos pequenos. Mas nesta noite o Senhor conclama você, Ele chama você e diz que conta com você para fazer a sua vontade. O seu propósito vai ter que se cumprir na sua vida. E se você não vier, louvado seja o nome do Senhor, o negócio vai apertar, porque é com você, o negócio é com você. Deus me trouxe aqui para dizer que é você mesmo que vai fazer o milagre. E no capítulo que eu li, o capítulo 9, verso 16 de Atos, está ali Paulo. Louvado seja Deus, o grande perseguidor da igreja. Está aquele que perseguia o povo de Deus, que se incomodava com a palavra da verdade, e perseguia os profetas, e perseguia a igreja. Aquela igreja que foi separada a muito preço, a muito custo, ao sangue da cruz que foi vertido do nosso Jesus. E ali estava Paulo perseguindo, mas nesse capítulo 9, ele foi encontrado por Deus e foi chamado para um grande propósito. Meus amados, o que me chama a atenção nessa palavra é que quando Deus
chama um profeta, quando Deus chama um missionário, quando Deus chama um cantor, pregador, para fazer a obra do Senhor, Ele não nos garante que será fácil. Muita gente pensa que fazer a vontade do Senhor é andar pisando em ruas de ouro e que só vai ter vitória. E quando você entra na obra com esse pensamento, você se frustra. Porque para chegar do jeito que Jesus quer, tem que padecer, tem que sofrer, tem que passar pela moinha. E é, irmã? E é, pastora? Porque Deus chama só aqueles que estão dispostos a negar a si mesmos, pegar a sua cruz e seguir. Jesus, quando começou o seu ministério, ele começa a caminhar pela beira da praia e ele vê alguns homens ali lavando as redes, recolhendo as redes, pescadores. Aos olhos de muitos não tinham valor, né? Pequenos, sem estudo nenhum, sem teologia como hoje nós temos, né? Hoje virou uma moda, né? Teologia, bacharelado em teologia, e são tantas coisas. Existe igreja, irmãos, que para a gente pregar, a gente tem que levar um currículo, sabia disso? Existe igreja que para chegar lá tem que levar, olha, um portfólio. Quem é a irmã? É de onde? Fez teologia? Estudou? Cadê a carteira? Cadê a credencial? E Jesus passando bem longe de lá, porque Jesus chama aqueles que estão dispostos a fazer a sua vontade e a falar a verdade. A letra mata, irmão. E você tem que estar na dispensação do Senhor e falar o que Ele manda, o que Ele quer. Aleluia. E ali o Senhor começa a passear, e quem prestar atenção vê que Jesus, quando começou o seu ministério, em primeiro lugar, que ele abriu o livro de Isaías e foi pregar, e foi falar, ele foi colocado para fora, lá no templo. Se indignaram com o que Jesus falou, expulsaram Jesus do templo. E o missionário Jesus começou a andar e começou a observar e a ver que havia semente boa na terra para frutificar. Vá prestando atenção porque eu não preparei nada. E o pregador Jesus, ele quer falar dessa forma. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Ele é o grande neste lugar. A festa é para Ele, foi para Ele. E Ele vai ser glorificado mas nesta noite você vai sair ataviado. O que é isso, irmão? Preparado, revestido para se encontrar com o Senhor. Continuando a palavra, Jesus começa a passear na beira da praia e ele olha. E os olhos de Jesus não erram. Quem era eu? Quem éramos nós? Hein? Quando ele nos olhou, nos observou e com aquele olhar de raio-x, hein, pastelhando, ele viu o que ninguém viu. E ele separou e ele chamou você pelo nome. Aleluia! O profeta Isaías, quando profetizava, e Deus enchia a boca dele. E ele falava, olha, eu te chamei pelo nome, Israel, tu és meu. Desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Olha que coisa forte. Aí muita gente diz, eu vim ao mundo por acaso. Veio não, meu filho. Veio não, minha filha. Houve um propósito de Deus para você estar aqui. Deus trouxe você aqui para lhe dizer que você tem um valor e você tem um significado nesta terra. Se Ele trouxe você na presença dEle é para dar fruto. Eu não posso, eu não tenho, não tem mesmo não, nem eu tenho. Ninguém aqui tem, mas Ele tem para dar, Ele tem nas mãos para dar. Simples. Homem sem estudo algum. Olha só como Jesus quebra qualquer regra. Porque naquela época, para ser um sacerdote, para ser um representante da palavra, tinha que estudar muito. Tinha que ser criado ali dentro do templo, aprendendo a palavra, aprendendo ali as leis. E o homem tinha que ser um homem de exemplo, de vestes bonitas. Mas o
do que ser fiel ao Deus que o chamou. Muitos Deus chamou mesmo, mas a soberba começou a adentrar no coração e o homem começou a crescer. Porque quando os sacerdotes passavam nas ruas, o povo, meu Deus, era aquela coisa, parava todo mundo para ver o sacerdote passar com suas vestes sacerdotais. Você já chega simples e vai passear lá na beira da praia. Sabe o que é que o Espírito Santo está mandando te dizer? Que o Senhor te viu, o Senhor te viu, o Senhor olhou para você. Lá onde ninguém viu, onde ninguém percebeu, Ele se ateve a você. Os olhos dele estão fixos em você. Ele chama os primeiros discípulos para o seguir. Venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Andai, começa o chamado. Começa Deus a conclamar obreiros para a obra. Começa Deus ali a mostrar que Ele usa o pequeno, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém dá nenhum valor. Ele veio para mostrar que Ele pega o homem, dá um banho de sangue, capacita e usa para a honra e glória do seu nome. E eles começam a seguir a Jesus. Na mesma hora, eles jogam as redes para lá e vão após o mestre. Mas nenhum deles sabia o que teriam de padecer pela obra. Olha só. Quando Deus nos chama, a gente tem a certeza de como vai entrar no campo de batalha. Porque servir a Deus, viu, é guerrear todo dia. Eu estava comentando ontem, nós fomos pregar numa igreja lá em Cuiá, Assembleia de Deus, Monte das Oliveiras. E nós estávamos falando sobre isso. Que é difícil, é para corajoso ser crente hoje. Não é para qualquer um, não. Porque a igreja está vivenciando o pior momento. O pior momento é esta igreja da última hora está enfrentando. O inferno inteiro se levantou para tentar parar a igreja. O inferno inteiro se levantou para atacar a igreja. Mas você tem que se levantar com sua espada na mão. Olha aqui, olha. Olha aqui a espada afiada. Levanta a sua espada e pra cima do inimigo. Porque ele se chamou e convocou para a guerra. Chamava súplica, mandada baixar. Tem anjo nesse lugar capacitando, revestindo você, entregando ferramenta na sua mão para você usar, viu? Vai sair daqui, foi chamado para a festa, está sendo chamado também para fazer a obra ainda mais no ano de 2014. E eles se levantam e vão. Jesus passa por essa terra e começa o seu ministério. O negócio começa a ficar gostoso. Aqueles que eram abandonados, escanteados, lançados fora, Jesus chama, conclama. Jesus levanta com autoridade e poder e começa ali a mostrar que o interior do homem, da mulher, é importante. Portanto, não julgue ninguém pela aparência. Olhe para o ser humano e saiba que Deus é aquele que dá a última palavra, não é você. Quem foi que disse que não tem mais jeito? Andai, ora e maná, súbria. Mas, pastora, Deus me chamou e a minha casa está assim, ó. Não tem problema não. Ele não te chamou. Ele não te conclamou para fazer a obra. Estás aqui louvando o nome dele, exaltando o nome dele. Vai chegar o tempo de você receber a sua bênção. Suporta só mais um pouco, porque ele está vendo tudo. No ano passado, meus amados e queridos irmãos, fui acometida por uma leucemia. Em 2013, a leucemia assolou meu corpo. Eu fiquei enfermo. E eu pregava todo dia, irmãos, com agenda para pregar. O inimigo se levantando, usando pessoas, e eu ministrando a palavra, pregando, e enfermo. Eu não entendi o porquê daquela enfermidade. E o Senhor falava assim comigo: eu te chamei, vai, levanta-te e vai, eu te escolhi, vai. Mas Senhor, eu estou fraca, mas Senhor, eu estou tão fraca, Senhor, não tenho força, vai, se levanta e vai pregar a minha palavra. Porque aquele que é chamado não tem vontade própria. Chamar significa convidar, convocar, intimar. Você foi intimado. Você pode até se esconder por um tempo, mas vai chegar uma hora que Jeová vai ter um encontro com você, como teve com Isaías. No capítulo 6 do mesmo livro do profeta Isaías, Deus, o Criador dos céus e da terra, aparece ali, assentado no alto e sublime trono. Naquele momento, Isaías se encontrava abatido.
Naquele momento, Isaías se encontrava acuado porque o primo dele, o rei Uzias, havia morrido. E ele estava enlutado. Um coração enlutado, um coração apertado e triste. Aí é o momento que o inimigo vem no ouvido e diz: agora é a hora de tu parar, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que chegou aqui com o coração enlutado por algo que aconteceu essa semana. Deus está dizendo: isso aí não vai parar você, porque a palavra para você hoje é: levanta-te e prossegue, porque lá na frente de milagre está acontecendo. Eu, diz o Senhor, começo do fim. Começo do fim. E quando Isaías estava desanimado, Deus aparece para ele. Sabe o que eu acho lindo em Deus? É que ele só aparece quando tudo parece perdido. Quando tudo parece que vai terminar. Aí você chega e diz: mas pastora, a minha história está acabada. É, que coisa boa. Eu vou dar um glória. Porque é nesse momento que o Deus de Israel entra em ação. É quando o teu limite chegou. É quando você não suporta mais, está entendendo? É quando o teu inimigo pensa que vai derrotar, destruir você. Ele diz: epa, eu chamei, eu me responsabilizo. Só vai partir desta terra quando eu der a última palavra. Aleluia! Já estava eu enferma. Para a medicina não tinha mais jeito. E eu não corri para chorar no ombro de ninguém. Sabe para onde eu fui? Para o joelho de madrugada e a cara no pó chorar. E perguntar a Deus: Senhor, quanto tempo eu tenho? Em nenhum momento eu murmurei. Em nenhum momento eu questionei o meu Deus. Porque se eu morresse, irmãos, eu ia para a glória. Quem conhece a minha biografia sabe o quanto eu já sofri em Cabedelo. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu já padeci nessa cidade. Tinha hora que eu gemia e dizia: Jesus, me arranca daqui. Senhor, me tira daqui porque eu não aguento mais. São 18 anos de trajetória pisando nas pegadas de Jesus. E em Cabedelo, 14 anos. Só luta. Mas agora eu também venho. Dê glória ao Rei da Glória. E naquele momento eu dizia: amém. Se eu estou enfermo e o Senhor for me guardar, eu for para a glória, será para a honra e glória do nome dele. Agora, se ele me curar, também será para a honra e glória do nome dele. Eu estou fazendo a obra. Já experimentei tantas coisas na presença do Senhor. Se chegou o meu tempo, irmãos de Deus, só em silêncio. Em nenhum momento Deus falou comigo dizendo que ia me curar. Em nenhum momento Deus levantou um vaso, foi lá e disse: tem calma que eu vou fazer alguma coisa. Não, Deus calado. Deus calado. Ser chamado é saber que quando Deus dá ordem imperativa para você ir para o campo de batalha, você sabe como vai chegar, mas não sabe se vai sair, se vai voltar, se vai chegar, faltando um pedaço do braço, da mão, da perna, porque campo de batalha deixa você ferido. E eu estava ferida pela enfermidade. Ia pregar, ninguém sabia. O pessoal me achando mais magrinha, porque eu já não sou muito gorda. E o pessoal perguntando: mas pastora, já está tão magrinha. É oração, jejum, é a obra. E o Senhor dizia: olha, confia só em mim. Aleluia! E a enfermidade assolando o meu corpo. Orava pelos enfermos após a ministração. Eles eram curados. E eu voltava para casa enferma de novo. Eu chegava em casa e os irmãos: irmã, foi curada. Pastora, ore por mim pelo telefone. Eu estou enfermo. Eu disse: mas Jesus, quem está enfermo sou eu. Ore. Você foi chamada para isso. Você foi convocada para isso. Você foi alistada para isso. Ore. E não pergunte por quê. E quando eu orava, o Espírito de Deus fazia a obra. E eu continuei enfermo. Deus me provou no vale da enfermidade até o último momento. E os assassinos de profeta, com a cova aberta e a pá na mão, ela vai morrer. Viva! Vamos enterrar ela viva. Calúnia! Se levantando tudo e eu doendo, eu digo: Jesus, eu não vou aguentar mais. Eu não ia falar isso aqui, mas Deus está mandando porque alguém precisa ouvir. Amém? Glória a Deus! E de repente, quando eu menos esperava, após uma ministração, dentro da igreja, Deus prepara a mesa de cirurgia e faz um transplante de medula. Aleluia! Quer dizer para você que o teu problema para Deus não é nada. Eu quero
Às vezes eu preguei aqui, irmãos, eu vi morto ressuscitar, eu vi cego ver, pouco tempo eu vi um surdo ouvir. Agora passar pelo lado da enfermidade no seu corpo, na sua carne, aí é difícil, viu? Aí você começa a se atemorizar. E se você não tiver convicção do chamado, você para. Eu tinha tudo para parar. Eu estava doente. Poderia pendurar minha chuteira e dizer, pronto Deus, já fiz a minha parte. Mas quando você é chamado, convocado, intimado, você não pode parar. Vai manco, vai doente, vai fraco, vai faltando uma perna, vai faltando um braço. Ei, Deus está mandando dizer para você, continue marchando, porque eu estou adiante de você. O milagre vai acontecer. Bota a tua mão direita para o alto. O milagre vai acontecer na tua vida. Você foi chamado para ser mais que vencedor. Aquele que entra com Jesus no campo de batalha não sai derrotado. E aí Deus gradava no meu coração e dizia assim, fé, porque foi falado de fé. Foi falado aqui de Abraão e eu só ligado ali. Fé não é a certeza de que tudo vai dar certo, mas é saber que mesmo que tudo esteja errado, Deus continua sendo Deus. Dê glória para Ele. Ser chamado é saber que pode se levantar o inferno inteiro contra você. Ele me chamou, Ele está no controle da situação. E ali Paulo, ele é chamado assim como os discípulos foram chamados. E ele começa a padecer pela obra. Ei, o negócio é estreito. Não é de todo jeito. E quando muitas vezes nos dizem assim, olha, o Senhor te separou para uma obra de missão. Oi, irmão, é tão espinhoso a obra missionária. Tão espinhoso, irmão. Você sair da sua terra, você pregar a palavra, você viaja de um lado para outro, você não tem tempo de parar para ficar com sua família. E o ídolo do Senhor queimando em seu coração, ardendo em seu coração. E você cansado, e você doente, e você enfermo, rouco como eu estou hoje, afônica, pregando todo dia. Mas o Senhor mandando, fala, porque eu te chamei para dizer que eu sou na terra. Eu vejo aqui soldados condecorados para a guerra. Xanai, o rei da Daraba, Subriaia, da Subria. Muitos estão feridos. Dei, o Ramanaraba, Xadaraba, Suidecabanae. Mas o Senhor vai mostrar que é contigo para o teu inimigo, assim como mostrou que era com Gideão. Ele chama Gideão, o anjo desce e anima Gideão. Humilhado. Foi cantado, foi louvado aqui sobre Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. O inimigo entrava na terra, assolava a terra e saqueava tudo que o povo semeava. Imagina você trabalhar o ano inteiro e chegar, missionária Jane, o inimigo e pegar o seu salário e dizer, me dá, é meu. E levar. E você ficar sem nada. Sabe o que é isso? O povo padeceu durante 7 anos. O inimigo entrando na terra, o povo semeava e quando ia colher, eles entravam e levavam tudo. Deus está mandando te dizer que vai mudar o teu cativeiro na tua vida financeira. Aquele que te saqueava não vai saquear mais. Aquele que te roubava não vai roubar mais. Então, glória, igreja. Deus está falando com você hoje que Ele está repreendendo o teu adversário por amor a você. Gideão já estava cansado. Primeiro ano, lá vem o inimigo, leva tudo. O povo começa a ficar desesperado. Lá vem o segundo ano, tudo de novo. 7º ano, já tinha quase ninguém mais na terra. Ele já estava sozinho, malhando o trigo no lagar. Aí desce o anjo e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas como? Se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? E às vezes quando a enfermidade vem, quando vem uma leucemia, um câncer, quando vem um vale desse, a gente começa a questionar e a perguntar, e agora? Deus me chamou, me prometeu que ia fazer, que ia me usar na terra, e agora eu estou doente, como é que vai ser? Gideão, ele questionou, pediu sinais, o Senhor deu sinais que era com ele, e chama Gideão para a peleja.
Eu vim aqui para te dizer que é tempo de guerrear pela sua família, pela sua terra, que está sendo assolada. O inimigo está entrando, está levando o que é seu. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele deu a ordem imperativa. E Ele manda o teu inimigo recuar hoje. 2014, você vai pegar de volta a sua herança. Deus levanta. E diz a palavra do Senhor que Ele sai pelejando, guerreando só com 300 homens. De 32 mil, Deus separa poucos, porque Deus faz assim. Deus só trabalha com coisas impossíveis. Deus só entra quando tudo parece perdido. Deus só manda o anjo quando o leão está rugindo. Deus só esfria o fogo quando a fornalha já está certa para dar vitória. E lá vai Gideão e vence, foi chamado por Deus. E aquele que é chamado por Deus não é envergonhado, irmão. Irmão, que história é essa? De Deus chamar a mim e a você, e a gente morrer no campo de batalha, a nossa família ser tragada pelo aniversário. Que história é essa, irmão? Eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus, e você serve a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que está trabalhando constantemente. A palavra que eu li aqui: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, estão chamados. Meu amado, você foi chamado por Deus. Ele te convocou no meio da tua família, como fez comigo. Me tirou, me trouxe para fazer o Aleluia! E quando eu pensei que a leucemia ia me consumir, o médico dos médicos, aquele que em anatomia é formado desde a criação, se levanta. Deus está curando você hoje. Você que está enfermo, vai recebendo o toque do Senhor. A unção de cura está neste lugar. E assim como Ele me curou daquela leucemia, Ele está curando você hoje. Receba o seu milagre. Ele te chamou para marchar na terra, não foi para ficar no leito de hospital. E de repente, Gideão avança, vence, pega de volta o que é dele. Deus chama Abraão, conclama Abraão, manda Abraão ir para uma terra. Andarabassubi, é que ele ainda iria mostrar. Abraão sai do meio da sua parentela e vai. E Deus cumpre na vida de Abraão. Embora tenha passado por lutas, tenha sido provado, o exemplo não chegava, o negócio ficou apertado. E Deus ali provando Abraão para provar Abraão. E quando Isaac chega, Deus prova Abraão de novo. Andarabassubi, entendeu? Que a chamada, que o chamado não é fácil. Em jovem, criança, em irmãs, obreiros, tocadores, estão entendendo? Ei, noiva, igreja, irmãos que estão aqui, irmãs que estão aqui, está entendendo que agora o negócio vai começar a apertar, está entendendo? Mas irmão, eu queria uma palavra daquela, Deus está mandando dizer, essa palavra está revestindo você. Aleluia, e de repente, lá vai Paulo e começa a padecer. E eu vou morrer porque eu já estou vendo que a fronteira ali não para. E Paulo começa a avançar. E Deus fala com ele, tem um encontro com ele. Ele cai do cavalo, fica cego. Passa na moinha, é preparado no vale. E quando ele levanta, se levanta mais forte. Eu quero dizer para você que quando a luta vem assolar nossa vida, não é para nos matar, não. É para nos deixar mais fortes. Um crente que passa pelo deserto, ele enfrenta qualquer situação. Um crente que sai do deserto com o corpo ainda quente, da provação do deserto, olha, pode chamar ele para a guerra, que ele pega a espada e entra em qualquer lugar, entra em terreiro de macumba, entra em UTI, ele entra onde Deus manda, porque ele sabe o Deus a quem ele serve, porque quem passa no deserto tem intimidade com Deus. Eu não seria a mulher que sou hoje se não tivesse atravessado tantos desertos, né, pastor? Minha vida, querida, um exemplo de fé para mim, viu? O teu ministério é referencial para o meu. E Deus é aquele que nos chama, mas Ele não nos garante como vamos chegar do outro lado. Quando os discípulos estavam naquele barco, haviam sido chamados por Jesus, separados para fazer a obra. E de repente, a obra indo adiante, Jesus diz assim, olha, entra no barco e vão lá para o outro lado, enquanto vocês vão. Senhor, vamos. Aí Deus fala conosco e diz, vá minha filha,
Vá, meu filho. Eles pegam o barquinho e vão no meio do caminho. Olha para o seu irmão e diga: no meio do caminho. O vento começa a soprar. O barco começa a balançar. Eles, achando que tem o controle da situação, começam ali a usar toda a experiência que eles adquiriram no mar, porque eram pescadores, marinheiros, sabiam manusear ali o remo. Eles sabiam que era tempestade, já haviam passado por muitas, mas essa era diferente. Sabe aquela tempestade que vem e ela é diferente? Ela vem para matar, para derrubar, para virar tudo, para acabar com tudo até a nossa vida. Ela vem com uma força tão grande que você começa a se desesperar, você esquece que Jesus mandou você ir e você começa a pensar que está sozinho. Os discípulos começaram a ficar fatigados de remar. Perderam as forças. De repente, quando tudo parecia perdido. Olha para sua irmã e diga: quando tudo parecia perdido. Deus está mudando o rumo, não está da palavra. Ele faz como Ele quer. Quando tudo parecia que ia acabar, a missionária Cristina, Jesus chegou. Aquele que chamou os discípulos ainda na praia. Ele chamou e Ele se responsabiliza e não deixa você naufragar. Sabe, Jesus andando por cima das águas, suave, com a veste branca resplandecente, e eles olham e pensam que é um fantasma. Sabe por quê? Porque a luta faz a gente ficar desesperado. A gente vê fantasma onde não tem. A gente vê um gigante grande demais, irmão. Aí você olha para ele, se ele tinha 3 metros, ele passa a ter 6, 10 metros. Porque o medo, o pavor, ele tira a nossa visão de Jesus. E quando Jesus vem caminhando por cima das águas, eles começam a se apavorar. E Jesus grita: ei, sou eu! Não temar! Eu não sei o que foi que assolou o teu barco, mas eu vim aqui para te dizer que Ele está caminhando. Jesus está caminhando por cima das águas. Ele está chegando e a dor não Ele. Aí eles olham para Jesus. Começam a observar que aquela voz é conhecida. Quando o inimigo quer tirar a nossa esperança, o Espírito de Deus brada no nosso coração. E quando a gente pensa em parar, algo nos faz prosseguir. De madrugada, a voz de Deus brada. Deus nos ergue de manhã, a gente está de novo de pé. Porque a voz de Deus, em meio à tempestade, brada com aqueles aos quais Ele chamou. Chamado, escolhido, intimado, convocado, separado. Ei, ninguém chama qualquer um. Sinta-se honrado por ter sido chamado por Ele. Jesus não chama qualquer um, não. Ele olhou para você e Ele viu que em você tem algo que vai ser útil para a obra dele aqui na terra. Ele não chama aquele que não tem compromisso com Ele. Essa palavra é para quem tem compromisso com Deus. Deus falou comigo e diga: Ele disse: diga, minha filha, eu chamo aqueles que querem ter compromisso comigo, porque Ele vê o coração. Aí tem uma mensagem que Deus coloca no teu coração sobre os chamados, entendemos isso, né? E os escolhidos. Mas nesta noite Ele está dizendo que chamou você, conclamou a igreja para vencer na terra. Aí eu vejo só. Aí Pedro olha para Jesus. E ele disse: é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: venha. Sabe o que é que Jesus está mandando dizer para a igreja? Que você não deve olhar para a dimensão da tempestade, do vento e do mar. Ele está mandando você continuar marchando. Eu vou para perto do povo, que o povo está muito calado, meus irmãos. Manda fogo aqui, se você está sentindo o que eu estou sentindo, você está fazendo glória e chuva com aleluia. Porque hoje é noite de vitória, hoje é noite de milagre, hoje é noite de resposta.
Quando Pedro vai até Jesus, ele dá o primeiro passo. E ele firma os pés em cima das águas. Ele dá o segundo. E de repente o vento sopra. A Bíblia não diz quantos passos ele deu, se ele se aproximou muito ou não de Jesus, mas que ele começou a andar por cima das águas. Porque quando a gente olha para Jesus, irmão, o mar para nós não é problema nenhum. A fornalha é balela para frente quando olha para Jesus. Porque o brilho que emana de Jesus nos faz prosseguir. O brilho que emana de Jesus nos faz continuar. Você está entendendo o chamado? Escolhido de Deus, escolhido de Deus. Aí ele começa a tirar os olhos de Jesus e algo tira a atenção dele. Ele olha e vê que o vento começou a soprar ainda mais forte. E quando Pedro saiu do barco para ir até Jesus, a tempestade ainda estava assolando o ambiente. Ele foi pela fé. Olha a fé que foi pregada aqui. Ele foi pela fé. Estava lá balançando, ele desce, coloca um pé, coloca outro e vai. Aí ele começa a afundar porque ele olha para a situação. Você está entendendo por que você está afundando? Porque você está olhando para o problema. O Deus que tem nas mãos o poder para resolver teu problema está aqui. Segura a mão deles, porque Jesus sempre chega na hora, pastor Eliabe. Quando a gente pensa que vai afundar, que Satanás está lá, olha, é agora. Jesus chega, segura na mão de Pedro. Sinta Jesus segurando na sua mão hoje. Sinta, porque você foi chamado não para afundar nesse mar, você foi chamado para vencer com Jesus nesta terra. Aí Pedro se levanta, pisa na água de novo. Mas Pedro afundou, pastor. Afundou, mas andou. Mas ele afunda. Mas voltou para o barco segurando nas mãos de Jesus. Aleluia! Segurando nas mãos de Jesus. Caminhou. Entrou no barco com Jesus. Jesus pisou no barco. Entrou. Glória a Deus. Levanta as suas mãos para o alto e ao Deus. Problema é o mal. Não tem problema não. É me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas aquieta-te. O mar para, se aquieta. As ondas cessam, o barco se estabiliza. Pedro regozijado. Ei, o segredo é: Deus te chamou, não foi? A tempestade veio sem pedir licença, não foi? Mas não tenha medo, não. Chame por Jesus. Aleluia! Porque quando eu estava com leucemia, eu não fui correr aos pés de ninguém, eu fui para os pés de Jesus. Porque era Ele que tinha para me dar. As pessoas olhavam para mim assim, Sra. Bernadette. Essa pastora só quer ver, olha. Eu com leucemia lá, sentada. Porque tem gente, irmão, que olha para você e não gosta de você sem você saber por quê. Às vezes eu vou pregar na igreja, tem irmã que olha assim, ó. Pastora com leucemia, doente. E as pessoas dizendo, ela só quer ser eu, só quer ser eu lá em pé, pela misericórdia. Doente! Que não sabia nem se amanhecer o dia. Mas Jesus chamou e mandou falar e eu ia. Aleluia! E Pedro entra no barco com Jesus. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é assim como ele chamou os discípulos, como ele chamou Paulo, como ele chamou Abraão, como ele chamou Moisés. Tudo que Deus prometeu, que Deus projetou, planejou na vida dos seus escolhidos, ele executou. Porque Deus nunca faz, irmãos, nada pela metade. O nosso Deus, Ele é um Deus organizado, Ele faz tudo certinho. E o mais interessante é que Ele começa
Mas tem Satanás mesmo. Satanás, quando pensa que está em cima do topo, Jesus vem e diz: espera aí, eu vou virar a roda gigante e vou começar do fim na vida da minha filha. Aleluia. Você foi chamado para vencer. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, e ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a nudez, nem o perigo, a espada, principado, potestade, altura, profundidade, morte, nada! Quando Paulo fala isso, é porque ele já atravessou desertos tremendos, irmãos. Ele fala com propriedade da chamada e do regozijo que recebe esse Deus por nós que nos executa. Ele fala com toda a propriedade de um pastor, de um missionário, com experiência em perseguição. Descia dentro de cestos pelos muros da cidade para fugir daqueles que perseguiam ele e queriam tirar a sua vida. Foi preso, encarcerado, e lá dentro da prisão ele adorou a Deus com Silas, e o milagre aconteceu, e o anjo desceu e as prisões se abriram. Porque ele foi chamado para cumprir um propósito na terra. E só chegou o fim quando Deus decretou que era o tempo de parar. Deus é aquele que conclui o que ele começa. Você este ano vai ser surpreendido. Agora o segredo é: não pare. Continue marchando, porque aquele que te chamou e te escolheu é fiel para cumprir. Ei! É só um pouco de luta pelo dobro da bênção. Pelo resto da vida. Pode dar glória só para ficar mais gostoso. Porque você não sabe a potência que tem glória. É uma arma de alto calibre na sua boca. Quando você dá glória, o céu começa a se movimentar de uma forma diferente. Porque você está glorificando mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, você está dando glória ao Rei da Glória, porque a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E quando você começa a adorar nesta situação, Deus se levanta do trono e começa a trabalhar lá naquela causa que você deixou em casa, lá naquele problema que te assolava lá. Você adora aqui e Ele trabalha por você no impossível. Então abra sua boca e glorifique ao Deus que nesta noite é você é mais do que vencedor, porque Ele te chamou para vencer. Escolheu, predestinou, separou. Ei, imagina, você chega numa vitrine de uma loja, principalmente nós mulheres, e nós vemos algo que nós almejamos comprar. E a gente diz: eu quero aquele ali. E você vai lá e você junta o dinheiro e você paga um preço para obter aquele objeto, aquilo que você tanto queria. Você escolheu aquela coisa porque para você ela tinha algum valor. Você foi escolhido. Ei, eu trabalho há muitos anos com políticos. Meu pai, ele foi presidente do Partido Democrata e eu secretária. Eu sei o que é política. Na época da política é uma loucura. Os políticos começam a procurar os eleitores. E começam ali a procurar quanto mais votos tiver, é que ele pode ser elegido. Quanto mais votos, quanto mais eleitor ele conseguir, aí vai ser melhor, porque ele consegue ser eleito. Você não. Você foi eleito sem precisar fazer nada. Você foi chamado e escolhido sem precisar fazer nada. Ele olhou para você, ele viu e te chamou para vencer. Glória a Deus. Eu quero dizer que este ano, para encerrar esta ministração, e esse ano de 2014, Deus vai chamar mais gente para o arado, missionários. Deus vai chamar mais crianças. Deus vai chamar mais jovens. Deus vai chamar mais mulheres. Deus vai chamar mais obreiros. Porque o negócio está ficando maior. Porque Deus tem um projeto maior. Deus vai derramar mais unção. Deus vai abrir mais os olhos do entendimento de vocês. Deus vai trabalhar de uma forma tremenda. Porque quando Ele chama, irmãos, é para
O nosso Deus hoje, Ele chama você que ainda não aceitou como único e suficiente Salvador. Se existe alguém aqui que ainda não serve ao Senhor, não é cristão, Ele está te chamando também. Porque Ele chama aqueles para fazer a sua vontade, a sua obra. E Ele chama aqueles que precisam de refúgio e descanso para a sua alma cansada. Vinde a mim. Olha Ele te chamando. Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim.